Eu vim, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira, vivendo a terceira semana do Tempo Comum. Seja bem-vindo a este momento de oração e de evangelização com a Palavra de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos meditar hoje a leitura da liturgia que nestas semanas está sendo da carta aos Hebreus, uma carta riquíssima do Novo Testamento que fala sobre tudo, o sacerdócio, a Eucaristia, o sacrifício de Cristo, realizado uma vez por todas, diferente dos sacrifícios da antiga lei. Vamos meditar a palavra. Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também como seus sacrifícios, sempre iguais e sem desistência repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los. Se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados? Mas ao contrário, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quiseste, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Queridos irmãos e irmãs, é muito oportuno quando a gente reflete sobre os belíssimos textos da carta aos Hebreus, porque eles nos abrem a possibilidade de refletir sobre o maior presente que nós temos na igreja, que é a Eucaristia. A carta aos Hebreus, este livro do Novo Testamento, que trabalha um único tema, podemos assim dizer, o tema do sacerdócio de Cristo. E do sacerdócio de Cristo decorre algo que é profundo e mais importante na nossa vida, que é a Eucaristia. Só temos a Eucaristia porque temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E claro, os outros sacerdotes que comungam desse mesmo sacerdócio de Cristo. E nós sabemos que tudo isso foi construído a partir de algo que era sombra dessa realidade de hoje, que são os sacrifícios da antiga lei, do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus faz essa comparação, porque, veja bem, ela é dirigida aos hebreus. E quem eram os hebreus? Os judeus, o povo da primitiva aliança, o povo da antiga lei. Então, para eles isso era natural, eles aprenderam, eles nasceram vivendo essa dinâmica do sacrifício, onde se derramava sangue de animais, de bodes, de cabritos, para apagar os pecados. Existia uma tribo dentro dos hebreus que era a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Todo mundo que nascia nesta tribo era sacerdote, claro, do antigo culto, do Antigo Testamento,
sombra, prefiguração do novo e eterno sacerdócio que será o de Jesus Cristo e que é hoje na igreja o de Jesus Cristo. Por isso a carta aos Hebreus ela trabalha dessa maneira, dizendo: olha, os sacrifícios eram bons, era maneira de entrar em comunhão com Deus, era maneira de apagar os pecados que os homens cometiam, por isso ele devia ser feito. Se imolava as vítimas, os sacerdotes faziam isso, só que ele não era, vamos dizer assim, pleno, a ponto de que ele tinha que ser renovado. Anualmente precisava ser feito isso, como algo que perde o valor. Claro, ele não era eterno, não era duradouro, era um momento oportuno, mas não era eterno. Isso que a carta aos Hebreus hoje quer nos mostrar. Por isso, a cada ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer ali a oferta do incenso, a oferta do sangue dos animais. E aí vem nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote, que não precisa, em primeiro lugar, de sangue alheio. Não é mais o sangue de animais e de touros, de bodes, que vai ser derramado para o perdão dos pecados. Será o seu próprio sangue. E a carta aos Hebreus diz: por isso que Cristo, ao entrar no mundo, ele afirma: tu não quisestes ofertas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, mas formaste-me um corpo. Ou seja, o corpo que será ofertado na cruz. O corpo do sumo e eterno sacerdote, que é Jesus Cristo. Por isso eu disse: eis que venho para fazer a tua vontade. Não terá mais outra vítima. Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, será ao mesmo tempo a vítima, o sacerdote e o altar. O altar é o seu corpo. E assim nós vamos compreender a riqueza que acontece em cada Santa Missa. E aí se diz: isso não precisa mais ser renovado. Não é mais algo que precisa, como no Antigo Testamento, ser feito anualmente. Cristo fez isso uma vez por todas. Mas as pessoas podem perguntar: padre, então por que nós temos missa diária? Se ele fez isso uma vez por todas e isso nunca é renovado. Aí nós respondemos: a missa de todos os tempos, a de hoje, a de amanhã, a de ontem, a do século passado, é o mesmo sacrifício de Cristo. Por isso que não é tão correto a gente dizer que a missa é a renovação do sacrifício de Cristo. Não, o que se renovava era o sacrifício da antiga lei. A cada missa que nós participamos é o Calvário acontecendo. Não é representação, não é lembrança, não é renovação, é presença. Então, por isso que a cada Santa Missa, em qualquer lugar celebrada, nas maiores e mais belas igrejas dos templos do mundo, ou até mesmo com um sacerdote sozinho dentro do seu quarto, ali acontece o mistério que nós ouvimos hoje na carta aos Hebreus. Cristo entrando no santuário uma vez por todas e derramando o seu sangue por amor a nós. Pense nisso quando você participar da próxima missa e para sempre, lembrando disso. Ali nós estamos vivendo o sacrifício do sumo e eterno sacerdote que é Jesus Cristo. Que a participação da Santa Missa seja cada dia mais enriquecida por você que celebra com o coração e principalmente com a mente aquilo que está acontecendo no altar. Na pessoa do sacerdote que está ali presidindo, celebrando a Eucaristia, está Cristo, sumo e eterno sacerdote. Que esta compreensão te leve a celebrar bem cada vez o mistério da Santa Missa. Que assim o Senhor te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.